graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Eu quero ler aqui no livro de Joel, capítulos 1 e 2, alguns versículos muito importantes para nós neste momento. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do seu templo e do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma santa assembleia, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Joel 1, versos 13 e 14. E ainda, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Joel capítulo 2, versos 12 e 13. E mais uma passagem. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Joel 2, versos 18 e 19. O profeta Joel fala de um mover do Espírito Santo nos últimos dias, como nunca aconteceu antes na história do povo de Deus. Uma mostra dessa ação sobrenatural já aconteceu quando a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Foi um mover esplendoroso, foi uma visitação inusitada e de proporções colossais. Os apóstolos e a assembleia de 120 pessoas, reunidos ali no cenáculo, estavam orando já por 10 dias consecutivos, em profundo arrependimento e humilhação. De repente, o céu se abriu e todos foram cheios do Espírito Santo. O profeta Joel afirma que imediatamente antes da volta de Cristo, algo glorioso virá novamente sobre o povo de Deus. Mas ele convoca a liderança desse povo para um momento de profundo arrependimento. Assim está escrito: decretem um jejum santo, convoquem uma santa assembleia, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Povo de Deus, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, é tempo de arrependimento. O tempo de Deus se chama hoje. Deus convoca a liderança espiritual da igreja no Brasil para, em profunda humildade, trazer à existência a palavra profética de Joel.
Antes de tudo, porém, precisamos arrepender-nos. Mas do que devemos nos arrepender? Do quê? Em primeiro lugar, da indiferença, da mornidão espiritual, pela nossa infrutuosidade. Devemos também arrepender-nos pelas regras e normas e preceitos denominacionais que oprimem as ovelhas do Senhor. Devemos arrepender-nos pela produção de programas incríveis com artistas famosos para atrair as multidões para os nossos templos, sem pessoas sem conversão e sem novo nascimento, gerando assim uma igreja fora dos padrões estabelecidos por Deus quando do nascedouro da igreja. Devemos arrepender-nos pela vaidade e pela presunção de muitos, que hoje são conhecidos como donos da igreja, homens que se promovem deixando Deus em segundo plano. Devemos arrepender-nos quando usamos a igreja do Senhor como fonte de lucro, enriquecendo-nos às custas das ovelhas. Por tudo isso e muito mais, precisamos arrepender-nos, mas confessar pecados e não abandoná-los é um contrassenso. O verdadeiro arrependimento odeia o pecado e não apenas teme a penalidade. O verdadeiro arrependimento odeia o pecado mais do que tudo, porque é nesse arrependimento que sentimos o amor e a compaixão de Deus. Arrepender-se profundamente é viver de novo. Não há nenhuma virtude em nosso arrependimento se ele não nos levar de volta para os braços do Pai. É o verdadeiro arrependimento que restaura a nossa plena comunhão com Deus, e é a partir daí que o céu se abre, milagres acontecem e a glória divina se manifesta. Deus é paciente e se alegra com nosso desejo de mudar. Está escrito: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segunda Epístola de Pedro 3, verso 9. Em nossos dias, o vocábulo arrependimento está em desuso nos púlpitos das igrejas, por tratar-se de uma palavra impopular. Mas arrepender-se é preciso. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos hoje. O verdadeiro arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. E isso não pode ser adiado. Algo que produz em nós uma alegria indizível é a convicção de que Deus sempre nos permite começar tudo de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está comunicando à igreja. Esta é a última hora para um arrependimento consciente e verdadeiro. Não teremos outra oportunidade. Deus quer nos limpar, Deus quer nos purificar e santificar hoje e agora. Curvemo-nos, pois, todos nós, todo o corpo de Cristo, no Brasil e no mundo, diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos converter 100% do nosso coração a Deus, com jejuns, com choro e pranto.
vamos rasgar o coração diante do Todo-Poderoso. Então o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a humanidade. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí então o Senhor Jesus voltará para estabelecer o seu reino, que nunca terá fim, mas durará pelos séculos dos séculos. Amém e amém. יברך אדוני וישמריה, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, היס אדוני פניו אליה וישם לה שלום.